Alisson. Alisson, isso. Vamos de Alisson. Bom, é uma informação de ontem, logo durante, enfim, a tarde de ontem, já após Fala Fonte, enfim, não participei, mas estava em cima tentando atualizar, né, a situação do Alisson. Fui perguntar para uma pessoa que trabalha com o Alisson se já havia chegado algo do futebol dos Estados Unidos. Não custa lembrar que há 1 semana, 2 semanas, a gente trouxe a informação que o Alisson trabalhava saindo do São Paulo, priorizando o futebol dos Estados Unidos, enfim, que esperava alguma coisa. Por enquanto não chegou nada do futebol dos Estados Unidos e que a tendência hoje, essa pessoa me explicou, o Alisson fica no São Paulo e vai trabalhar mais do que nunca, não que não trabalhasse antes, enfim, é uma expressão, enfim, vai fazer de tudo para conquistar ou reconquistar espaço no São Paulo com o Crespo. Lembrando que o Alisson só fez um jogo nesse ano contra o Mirassol no Paulistão, logo no começo ali de janeiro, depois perdeu espaço, houve a situação frustrada, a negociação com o Corinthians que não foi para frente, que criou um imbróglio, enfim, uma insatisfação, polêmica atrás de polêmica, mas o Alisson tem contrato com o São Paulo até 2027 e não chegando nada dos Estados Unidos, não dá para dizer que não vai chegar nada, o mercado lá está aberto, pode chegar a qualquer momento, mas nesse momento o Alisson está mesmo muito bem definido, muito bem organizado, de recuperar a confiança do Crespo, de recuperar a confiança com o Crespo e voltar a ser aproveitado no São Paulo. Então a tendência hoje é Alisson permanecer e cumprir o contrato que tem com o São Paulo até 2027. Me surpreende até porque o planejamento do Alisson ali, até do seu staff, era de uma mudança de clube, né? Quando viu que a situação com o Crespo parecia irreversível, eles ficaram muito próximos do Corinthians, o Santos chegou a sondar, teve outros clubes da Série A, e eles tinham um planejamento de sair de São Paulo. Parece que alguma coisa mudou a cabeça do Alisson, que agora ele quer permanecer e dar essa volta por cima, né, Vicari? Talvez faça falta também de tantas opções, né? Acho que o que chegou para eles, talvez, na minha visão, né, Bruno Andrade, não sei se pode ser nesse sentido, não tenha agradado tanto que o que faça que ele permaneça no São Paulo agora, né? Eu acho que talvez não teve tantas oportunidades do Brasil, de mercado, aquilo né? que chegou muito do Brasil que teve de forma embrionária, fora o Corinthians, né, que foi real, concreto e teve perto de fechar. Mas sim, no Brasil existiram outras situações, mas nada que balançasse o Alisson. Tem mensagem aqui, olha, do Jean, que é de Aripuanã. Ele falou que é Amazonas, mas eu tô procurando aqui, eu vi que é Mato Grosso, hein? Opa! A Aripuanã é Mato Grosso ou Amazonas, Felipe? Putz. Tem o duelo amanhã contra o Coritiba, a semi do Paulista no fim de semana, mas o que está pegando de verdade no São Paulo desde ontem à noite foi o vídeo em que Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, anuncia que está indo embora do River Plate. Vai fazer o seu último jogo nessa quinta-feira pelo River Plate, depois vai embora. E aí, o que isso tem a ver com o São Paulo? Na lista de possíveis substitutos, quem é um dos mais cotados? Hernan Crespo, que fez história, né? Um jogador ídolo da torcida do River Plate, jogou no River Plate e que agora é um dos nomes possíveis para ser o técnico do River Plate. O que é um problema, Arnaldo. Por mais que vive boa fase no São Paulo agora, as coisas estão mais calmas, tá tudo bem, mas é o River Plate. Fizeram uma comparação interessante. Mais ou menos como, sei lá, se o Rogério nunca tivesse treinado o São Paulo e tivesse em outro lugar, em outro país, e alguém falava, Rogério, vem treinar o São Paulo, né? Acho que pode. Talvez, o Hernan Crespo talvez não seja do tamanho que o Rogério é para São Paulo. Sim. Mas é uma comparação livre, vamos dizer claro. assim. O principal clube da carreira dele foi o River Plate, ele, ídolo, conquistou Libertadores, inclusive. E na Argentina ele nunca trabalhou, né, no River Plate. Trabalhou em times pequenos, o Banfield no Defensa e Justiça, né? Até foi campeão da Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. Da base do River, né? Nasceu no clube, né? Como vários cotados, né? Os 3 mais cotados para o lugar do Gallardo têm mais ou menos o mesmo perfil. Jogaram no River, tiveram sucesso no River e são treinadores agora, ou diretores técnicos, no caso do Solari lá no Real Madrid, né? Solari é um deles, o Kudê é outro, só que o Kudê está trabalhando na Espanha e o Crespo está trabalhando no São Paulo. É mais ou menos esse perfil de treinador que o River vem tentando há muito tempo. Inclusive, quando o Gallardo saiu antes de voltar, foi o De Michelis, o técnico, também com história no clube, etc. E tal, com mais ou menos a mesma idade, o mesmo perfil e tudo mais. Se o River, de fato, se interessar
pelo Crespo fizer uma proposta, eu acho que o Crespo vai balançar. Pelo lado afetivo, não é pela questão econômica, pela situação atual também, né? Do São Paulo. Na questão econômica, assim... O que se fala é que o Galhardo era um dos maiores salários da América do Sul. Mas então, precisa ver se o River vai estar se arrependeu de ter feito o que fez com o Galhardo nos últimos tempos. Inclusive, pode ser. Eu acho que o segundo trabalho do Galhardo é muito ruim. Nossa muito Senhora. ruim, muito ruim. E a formação do elenco, que acabou dando tudo errado, é muito autoral também por parte do Galhardo. Então ele deixou lá um rastro. O clube gastou muito dinheiro errado, né? Então, e é assim, o River é uma exceção na Argentina? Mas assim como o São Paulo já foi aqui um dia, ele na situação não é favorável, não está disputando a Libertadores, a arrecadação na Sul-Americana é muito menor, o estádio já não começa a ficar cheio como ficava quando era novidade. Tem um monte de questões para ver que tipo de proposta o River faria ao Crespo. Mas também temos que analisar qual é a situação do Crespo no São Paulo, né? O Crespo, já é o São Paulo o time que ele mais dirigiu na vida. Ele não é exatamente um técnico... Trabalhou na Itália, trabalhou no Oriente Médio, trabalhou no São Paulo e na Argentina. Na primeira passagem, eu acho que fez o São Paulo com que a carreira dele tivesse uma projeção, o título, a exposição, mas ele foi chutado. Não digo por essa mesma direção do São Paulo, mas por algumas pessoas que continuam lá, né? Foi chutado para a contratação de quem? Rogério Ceni, né? E agora, na segunda passagem, que já começa a superar em termos de duração a primeira passagem, ele vem, acho que já mais calejado, e numa situação em que o clube está em piores condições do que quando ele assumiu lá atrás, na época da pandemia. Piores condições políticas e tudo mais. Então, acho que tudo isso pode pesar se, de fato, um convite existir, né? O São Paulo perdeu vários... O torcedor de São Paulo já está até meio acostumado, né? Já perdeu vários treinadores recentemente, mais por questões de convite de seleção do que propriamente de um clube. Mas foi assim com o Dorival, mais recentemente, com o Osório, com o Bausa, que foi para a seleção argentina. Mas um convite para o Crespo via River tem o mesmo peso de um convite de seleção argentina, para um argentino. O argentino leva em consideração as raízes com o clube muito, né? O Di Maria está jogando no Rosário Central. O cara está jogando na Europa, quero acabar no Rosário Central. E assim por diante. Então, acho que se vier o convite, o Crespo balançaria. Massa, uma notícia bem ruim para o São Paulo, né? Não é exatamente uma notícia, mas uma possibilidade. Gente, mas não tem nada ainda, né? Não, ainda não. Vamos com calma. E não acho que o Crespo tenha... ele tem uma relação com o São Paulo muito importante. Não acabou de chegar, não é que não conhece o clube. E tem outra coisa, ele já passou por praticamente todos os espinhos, né? Tem mais alguns espinhos para viver, porque é normal, clube grande é assim, tem resultado. Agora a gente tem que ter calma, ele faz um ótimo trabalho no São Paulo, ele administrou quando o problema era bem grave, né? E ele conseguiu fazer o time ir bem, se classificar no estadual e tal, começou bem o Campeonato Brasileiro, ganhou do Flamengo. Então o São Paulo está vivendo um bom momento com ele. Não é simples assim para o cara largar, né? Isso que o Arnaldo falou tem é um fato, né? Os caras têm muita ligação com o país, com o time, com o clube, né? Onde ele tem passagem. Seria importante agora o São Paulo chegar no cara e renovar o contrato dele. Né? O contrato não vai até o final do ano. Essa é uma alternativa. Vem cá, a gente quer que você fique, renova aqui para 28, 27. Certo? Exato. Está fazendo com os jogadores. É isso que tem que fazer. Não esperar. Vai esperar? Então, o Crespo, você é importante para nós, você atuou como gestor quando precisou, né? Você atuou como bombeiro quando precisou. Então agora a gente vai reconhecer o seu trabalho. Toma aqui, você ganha 10, vai ganhar, sei lá, X mais 10 e fica aqui até 27. Assina a renovação e bota uma multa. Se o River quiser tirar, vai ter que pagar a multa. A multa atual é a mesma que tinha o Zubeldia. O São Paulo faz contrato multa de 3 salários, né? Para lá e para cá. Não é uma multa
significativa. Normalmente as multas de técnico são assim, né? Porque eles O que tá bom, né? Tirando aquelas que o Corinthians fez com o Mano e tal, que ficou 12, um ano e não sei o que, pelo amor de Deus. Tá... Porque o torcedor às vezes lamenta, mas é uma multa baixa. E quando tá ao contrário, as coisas não estão acontecendo, que você precisa mandar o cara embora. Então você tem que se resguardar dos dois lados. Então, mas nesse caso do Crespo, tem que arriscar um pouquinho mais, né? Botar uma multinha um pouco mais alta. E aí vai ter que segurar o cara e aguentar até dezembro do ano que vem. Né? Então. Como é que faz? Mas é difícil, é uma decisão difícil. O cara acho que o São Paulo como instituição precisa mostrar que quer que ele permaneça. Então, antes que ele ouça o canto dos cisnes, né? Chega junto e renova com ele. Mas o ponto para mim mais importante é que o Arnaldo falou. O Clube Atlético River Plate não é a seleção do Panamá. É um gigante do país dele, cara. É muito diferente. É muito diferente. Se vier, é um concorrente fortíssimo. Não adianta o torcedor de São Paulo achar que não é, porque é. Não, claro que vier, então antes de vir... claro que é, mas acho que tem um outro lado da moeda. Calma aí. Você não está saindo do sei lá da onde. Você está saindo do São Paulo. São Paulo não é um clube qualquer na América do Sul, no Brasil, nem não é, mas hoje o River é mais estável que o São Paulo. O River oferece mais condições de trabalho que o São Paulo. Este é o problema de estar vulnerável. Sempre é o problema, né? Claro. Quando você está andando na corda bamba, né? Se equilibrando naquela vareta lá, qualquer vento pode te derrubar de lá de cima. E às vezes não tem a grade embaixo, a rede de proteção. Então, cara, esse é o momento que o São Paulo tem que mostrar a ele. A palavra gratidão não serve, não cabe, porque o Crespo é profissional e agiu com profissionalismo, certo? Mas agora é hora de mostrar para ele a importância que ele tem para o clube. Falar, cara, vem, fica até dezembro de 27. Nós vamos dar um aumento, o que você precisa? Trazer a esposa, a família, a sogra, traz todo mundo, papagaio que fala espanhol, traz todo mundo, compra os bife anchos, lota a geladeira dele para fazer o churrasco, entendeu? E, cara, este é um bom exemplo de administração e gestão. Não vamos correr o risco de perder Hernan Crespo. Tem um pequeno agravante. E dane-se se perder do Palmeiras, se chegar em sétimo no Brasileiro. Quem é melhor? Tem um pequeno entrave nisso, né? Tem eleição no São Paulo no fim do ano. Então, não podem falar, vamos renovar daqui a 5 anos. Eu acho que esse é um álibi. Não, mas é uma questão. Esse é um álibi. O presidente para qualquer clube. Não, mas assim, pensando assim, não se renovaria o contrato do Luciano por 3 anos. Isso é verdade também. Não compraria o Caleri para renovar por não sei quanto. É claro que treinador é diferente, eu sei. É muito mais instável, né? A história do Luciano no São Paulo daqui a pouco tem uma década. Né? A do Lucas é diferente, mas o São Paulo, com essa direção, está tomando algumas medidas para além do final do ano. Né? Eu entendo o que o Massinho está falando, acho pouco provável que isso aconteça. E tem uma situação, quando o Vessone fala de River e Boca, eu não acho só que é o tamanho, eu insisto que é a questão da relação. Porque o Boca fez sondagem para o Zubeldia quando ele estava no São Paulo. O Zubeldia não tem história no Boca. Não é que o Zubeldia foi lá, jogou com Maradona no Boca, é torcedor, é incha do Boca. Por isso que eu falo, essa situação ela é muito específica. A ligação do Crespo ao River é uma ligação verdadeira. Né? É uma ligação de formação. Então é uma diferença. Não é só porque é o River, é porque é o River do Crespo. Certo? É uma outra circunstância. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo até aqui. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do Tricolor Paulista. A gente encerra essa nossa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.